Então, pessoal, dando continuidade aí, nós vamos agora para a aula 6, né? 6.1, né? Então, vamos lá, começando. Vamos lá, pessoal. E lembrando que vocês assistiram aquele vídeo, né, sobre a física das partículas. É muito importante para a gente ir para a nossa aula de hoje. É uma aula até nova em relação a chamar de física moderna, né? Vamos lá, então? Curiosidade, né? Aprimorar aí. Então, aula 6.1. Pré-requisito foi pedido para que vocês assistissem, né? Física de partículas. Então, beleza, assistiram. Vamos lá para entender. É até bom que entende melhor, né? Baixa aí até rapidinho no celular, assiste rapidinho, não tem problema. Qualquer sinal 6 você minutos, consegue. né? Então, vamos falar de quê? Modelo atômico, né? Modelo atômico de Bohr. Desafios da física no século XXI. A busca pelo átomo, né? Como isso ocorreu, como ele funciona, quais são as partes. E cada vez, quanto mais estuda, mais descobre, né? Mais partículas e assim por diante. Então, modelo atômico de Bohr. Em 1911, as experiências de Ernest Rutherford sobre a estrutura do átomo apontaram para um modelo atômico semelhante ao do sistema solar, que, por isso mesmo, às vezes é chamado de modelo planetário de átomo. Então, o que é esse modelo? É você imaginar o Sol, né? Então, pessoal, olhadinha, o Sol. Você tem ali o Sol e os planetas girando ao redor. Só que aí nós falamos de força gravitacional, mas a forma que ele imaginou do elétron ao redor do núcleo é bem parecida. As órbitas, você sabe que não é perfeitinha, não é circular, até mesmo dos planetas, né? Tem a parte do periélio, do afélio, né? Mais próximo do Sol, mais longe do Sol. Tem as estações do ano devido a isso, a inclinação da Terra. É um modelo. Só que ali é exatamente como ocorre. Agora, o átomo não. Ele imaginou desta forma. Hoje temos aí até estudos que dizem que é uma nuvem eletrônica, né? Justamente. Não é uma partícula em si, é uma nuvem eletrônica. Poderia ter meio elétron, né? Olha aí, poderia, porque se você né? pegasse uma região onde a nuvem cortasse... pega a nuvem ali no um meio, terço né? de um elétron. Só que é muito estudo, né, Décio? É muito, muito estudo. E você tem toda essa tecnologia, se você parar para pensar em TV, essas de última geração, usa muito essa tecnologia, celulares, armazenamento de informação. Hoje em dia você nem usa muito, né, HD, você já usa muito nuvem, né, para celular, para essas coisas, porque HD vacilou, queima, né, Décio? Justamente. Aí você perde toda a informação, não é isso? Aconteceu comigo. De 1 tera, né, de informação. Então vamos lá, continuando. Então aí, esse sistema planetário foi utilizado por ele, né? O modelo de Rutherford mostrava o átomo formado por uma região central, que seria parecido, né, ao Sol, muito pequena, denominada núcleo, circundada por elétrons, né? Os elétrons estavam girando ao redor. Os elétrons se movimentam em torno do núcleo em órbitas cujos diâmetros, né, são da ordem de 10 a menos 10. Então aí você tem aproximadamente um bilhão, não, um pouquinho mais, né? 1 bilhão de vezes menor que 1 metro. Que é o 10 nanômetro, né? Isso. Então, Ernest Rutherford, né, 1871 a 1937, físico britânico, descobridor das radiações alfa e beta. Bom, esse modelo, né, ele esbarrou em algumas contradições da física clássica em pelo menos 2 aspectos. Olha bem. Uma carga elétrica acelerada deveria irradiar energia continuamente e, cedendo continuamente energia, o sistema entraria em colapso, pois os elétrons atingiriam o núcleo após um certo tempo, que na estimativa mais otimista era de 1 milionésimo de segundo. Então já era uma contradição. Então, pra gente, do modelo, né? Então, pensando isso aí, pra gente praticamente não existe, né? 1 milionésimo de segundo, não tem nem como você pensar nisso, né? Justamente. Mas o mais interessante se fosse pensar, né? Nós já fizemos um experimento aqui, em relação à força gravitacional, aquela do barbante, a bola, tem uma bolinha aqui embaixo, você vai girando o canudinho de caneta e ele vai subindo. Quanto mais força você coloca, mais sobe. Só que você está usando a força do seu braço. O que acontece? De onde esse elétron ia tirar essa energia, né? Como que ele ia conseguir?
Então, você teria que estar cedendo energia, e nós sabemos que não é do nada, né? Não vai do nada aparecer essa energia lá, né, Décio? Ela tem que estar ali. E se não tem energia sendo cedida, por que esse elétron não caía no núcleo? Que é o básico, né? É o básico. Por exemplo, se a Terra perder velocidade, o que acontece? Aos poucos ela se aproxima do Sol e cairia lá dentro. Mas nós sabemos aí que tem a questão, que já estudamos isso aí, né? Voltando para cá... Ia ficar bem quente, né? Isso, um pouquinho. Vamos lá, continuando. Vamos lá. Então, energia, se ela é contínua, né, Décio? Nós falamos, né? Ela não aumenta nem diminui. Neste caso, não está Já é cedendo. a primeira contradição. Vamos lá, na segunda. Que se variando o raio da órbita de um elétron, seria possível obter uma infinidade de frequências. Embora os experimentos realizados com o átomo de hidrogênio apresentassem um espectro de emissão com somente algumas linhas bem definidas. Então, se você muda o raio, você muda também a frequência. Mas no átomo de hidrogênio, sabemos que só tem aí um elétron, né? Ele não tem essa quantidade infinita de frequência. Então, gera outra contradição com o que está acontecendo no laboratório. Essas contradições levaram a concepção atômica para outra direção. Então, em 1913, já, o Bohr, que já trabalhava sob orientação de Rutherford, bem, já trabalhava discípulo, com ele, né? Não, discípulo não, desculpa, trabalhava junto. Trabalhava junto, né? Mas nesse caso ele estava ainda começando e Rutherford já estava terminando sua carreira, né? Ele publicou novas ideias procurando esclarecer essas contradições. A teoria de Bohr para o átomo de hidrogênio estabeleceu o seguinte, estava trabalhando só com o átomo de hidrogênio por enquanto. O elétron pode estar somente em determinadas órbitas circulares, sem irradiar energia. Então já resolvi um problema da perda de energia, né? Essas órbitas correspondem a situações estáveis, que foi chamada de estados estacionários. Parado, estacionário, mas o estado, não que ele estivesse parado, né? Numa mesma órbita. Então o Bohr aí é um dinamarquês, né? E elaborou essa teoria sobre os orbitais eletrônicos. O modelo Rutherford. A gente vê a questão dos spin, né, e tal, que tem nessa tabela. Alguns falam, né, no ensino médio era o modelo Rutherford-Bohr, né, que aí os dois, juntaram, né, as duas, um pegou e complementou do outro, vamos dizer assim, né. Todas as órbitas estacionárias possíveis são tais que o momento angular do elétron é um múltiplo de um valor fundamental. Então, aí já está dizendo que não pode ser qualquer valor. 2, 3, 10, do mesmo jeito que a gente falou da questão lá da carga, da quantidade de carga do elétron. Quando o elétron muda de um estado estacionário para outro, de energia diferente, a um salto, né, ou uma volta, há em correspondência a emissão de um fóton, cuja frequência pode ser obtida desta forma. Então, aqui é a equação para obter. Não se preocupar tanto com isso, mas aqui tem a equação. Então, significa o quê? Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Algo bem legal de você perceber as células fotovoltaicas, né? Você hoje em dia tem o quê? Capta a energia do Sol, está recebendo. Então, você está tendo ali uma troca de energia. Lá no átomo, não. Ele fica ali naquela posição, todo o tempo. Enquanto ele não receber, ele está ali. Ele recebeu, ele dá um salto. Só que a parte onde ele está estacionário, ele estava, né, naquela órbita, ele saltou para cima, ele não é dali. O que vai acontecer? Ele tem que voltar. E quando ele volta, ele emite essa energia. Né? Que é um fóton, essa energia não é minha. Eu vou voltar para onde eu estava. Então, ele joga para fora. Aí é a questão do fóton, né? Uma partícula que não tem massa, né? Energia, chamada de... Só que sem... Einstein já trabalhou, fez o efeito fotoelétrico, trabalhado em cima disso. Que é um exemplo hoje, né? Todo mundo aí, a maioria das pessoas que tem condições, né? Ou que realmente é a única que atende, energia solar, que é muito utilizada, né? Então, vamos lá, continuando. Então, essa energia solar ela é exatamente isso, né? Algumas frequências, né? Conseguem ser absorvidas, né, e gerar uma corrente elétrica aí. Mas tem toda uma parafernália para fazer isso. Justamente. Aí falando do fóton, ele é emitido quando uma energia inicial for maior que a energia final, né? Senão ele não é emitido. Em caso contrário, ele é absorvido.
essa hipótese explica tanto o espectro de emissão quanto de absorção, pois ambos são descontínuos. Aí já resolve aquela primeira questão também que tinha lá na contradição, né? Da continuidade. Usando como unidade de energia o elétron-volt, já para ter uma outra medida aí que é chamada de elétron-volt, nós vamos ver essa palavra volt, que é medida de tensão aqui já, né? No nosso curso. O modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, ele permite mostrar que a energia referente ao nível energético N, esse N de nível energético, é dado por essa equação. Então, a energia em cada nível, N, seria menos 13,6 dividido por esse N ao quadrado, que é 1, 2, 3. É o número quântico principal desses níveis energéticos. Exatamente. Geralmente aparece um quadrado, algo parecido, toda vez que a gente trabalha com distância, né? Em alguns outros estudos já apareceu. Bom, para o estado fundamental, temos N igual a 1. Logo, E1 é igual a menos 3,6. Por quê? Porque 3,6 substitui 1 ao quadrado, né? Esse Nzinho aqui, ó, coloca 1. 1 ao quadrado é 1. Então, 13,6. Negativo, né? Elétron-volt. Energia necessária para tirar o elétron do seu primeiro estado estacionário. Para que o elétron seja separado do átomo, devemos ter N tendendo ao infinito. Assim, neste caso, o átomo estará ionizado e, no caso, energia... Zero, porque a final tem que ser menor que a inicial, precisaria de ter uma energia zero, né? Para ele não poder emitir e não voltar mais para o estado anterior. Então, não há mais uma energia de ligação, esse elétron se perderia, né? No caso, sairia. Não é isso? Então, a energia referente a uma transição genérica com nível N1 para o nível N2, de um nível 1 para o nível 2, qualquer que seja, ela é expressa por essa equação. Variação de energia de um nível para outro, esse 1 e 2 não é o nível 1 e o nível 2, é um nível 1 qualquer e o nível 2 qualquer, certo? Então, menos 3,6, aí a mesma equação de antes, só que nós temos o N2, né? Sim. Que é o nível menor, mas é um nível também mais próximo para um nível mais distante, que é o N2. Níveis diferentes. Que a energia final é menor, então, né? É sinal negativo. Justamente. Observe que o nível 2 é maior que o nível 1. Então, nós temos uma variação de energia menor que zero, né? O que corresponde à absorção de energia. Caso contrário, nós temos uma emissão de um fóton, cuja energia é dada por variação igual a HF, onde H, essa constante H, ela é a constante de Planck. Nós vamos falar uma hora sobre ela, com bastante propriedade aqui, falar sobre essa constante de Planck. E Planck, no seu trabalho sobre a radiação de corpo negro, é também a mesma usada por Einstein na explicação do efeito fotoelétrico. Olha bem, eu tive comentado, tudo isso tem a ver com essa exposição de trabalho, né, que vai ser apresentado durante o nosso curso. Exatamente. Trabalhando em diferentes teorias, cada um deles chegou ao mesmo quanto de ação da energia na natureza, corroborando a ideia da quantização. Esse quanto é um valor fundamental único, né, principal. Isso. Por isso que é quantum. E você pode trabalhar em vertentes diferentes, né? Áreas diferentes de estudo, só que todos eles começam a fazer experimentos, cálculos e chegam no mesmo resultado. Então, significa que aquela teoria, com certeza, é válida, né? Verdadeira, porque se áreas diferentes estão trabalhando e chegando no mesmo resultado, significa que está correto. E são áreas bem diferentes mesmo, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, dando continuidade aqui, a imagem a seguir mostra essa imagem aqui, ó, experiência de Hertz, né? Frank Hertz, linhas espectrais, evidências a favor da existência de subníveis, né? Então, vamos lá. A imagem a seguir mostra as possíveis transições do elétron quando há mudança em seu nível de energia, até N igual a 6. No caso aqui, ó, até N igual a 6. Observe aqui. Volta aqui. Cada família de transições é uma série. A série de Balmer, por exemplo, representa transições de elétrons cujas frequências estão
na região do espectro visível. O que significa isso? A luz visível, né? Que nós podemos ver, né? Perceber. Isso, ali o arco-íris, né? Você já sabe que são as cores que você consegue observar, no caso, né? O olho humano consegue distinguir, né? Então aqui, ó, órbitas permitidas para elétrons no modelo de Bohr do átomo de hidrogênio, que é o mais simples, não em escalas, né? As transições representáveis por algumas das linhas das diversas séries são indicadas por setas. Então está aí mostrado no exemplo. Lembrando que já estudaram isso em química, né? São níveis, subníveis, eles já têm esse trabalho em química. Então, nós estamos falando desses modelos atômicos por causa da física moderna, mas vai não precisar disso para falar. Exatamente. E aqui é só um exemplo, eles podem olhar, né, e até pesquisar sobre cada série que tem aqui. Cada um estudou, né, e contribuiu para uma série dessa. Ali infravermelho, no caso luz visível, ultravioleta, então cada um está no espectro de luz aí, de ondas, né, vamos dizer assim, diferente. Vamos para o exemplo então, né? Vamos lá. Como sempre aí, o diagrama a seguir aí mostra alguns níveis de energia. N, né? Nível o 2, o 3, o 4, está mostrando aí o 1 lá embaixo. Era esses níveis aqui, né, que nós mostramos aqui. Ó. Justamente. Os níveis de energia de um elétron no átomo de hidrogênio, olha bem. Né? O mais simples. E olha que esse estudo é do mais simples. E também algumas transições. E foi dado alguns elementos para vocês aí, para não esquecer, o elétron volt, a constante de Planck que está aí, que nós vamos falar mais sobre ela ainda. Tem um valor aí, não precisa decorar nada disso, né? Sim. E aí nós temos o nível 1, 2, 3 e 4. Ao nível 1 lá, ó, 13,6, nós já vimos que é o básico, né? Isso. Depois foi para menos 3,40, menos 1,51, tá aí diminuindo. Ó. A final é menor que a inicial. Sim. Né? Então, nós vamos continuar agora. Olha bem os níveis, nós temos o nível 3 e 4, 1 e 3, 1 e 2, e temos lá também... Que são setas mostrando, né? Que tá, tipo, saindo do 4 para o 3, saindo do 1 para o 3. Voltando, indo, voltando, né? Exatamente, são várias situações aí. Primeiro vai do 1 para o 3 e volta. Com base nos dados, responda as questões seguintes. Os intervalos entre os níveis de energia são constantes? Aí você vai olhar os valores. Quais transições correspondem à absorção de energia e quais correspondem à emissão de fóton? Então você tem que observar aqui. Ele pergunta primeiro, ó, os intervalos entre os níveis de energia são constantes? Não. Então, se você observar, não tem aí um valor constante. Você tem valores bem diferenciados. Do 1 para o 3 tem um valor, se for ali no terceiro ali, né? O 1 para o 2 já é outro, né? Do 1 para o 2 é quase 10 e alguma coisinha. Do 2 para o 3 já é muito, muito menos. Então, não é constante. Quais transições correspondem à absorção e emissão de fóton, né? Então, aí nós temos que o 1 e o 4, a absorção, 1 e 4. Vamos voltar aqui. 1 e 4, né? No caso... 1 e 4, nós temos lá o 1 indo do nível 1 para o nível 3. Isso aqui, né? Tá aqui. 1. E o 4 lá na frente, que é lá em cima, né? Que ele está vindo do 4 para o 2. Deixa eu colocar... não, 1 e 5, desculpa. Deixa eu colocar aqui. É 1 e 5, 16 aqui. 2, 3 e 4, que é o outro, né? Mas tá certo. Tá é 1 e 5. Deixa eu tirar aqui. Aqueles que estão indo do nível menor para o maior, que na verdade ele está diminuindo a energia, né? Sim. É a absorção. E os outros que estão vindo do nível maior lá, mas que tem menor energia para o maior, é a emissão. Isso. A emissão é quando você vai... de um nível maior para o menor, né? Do nível maior para o menor. Então, 2, 3 e 4. A absorção do menor para o maior. Simples 2, assim. 3 e 4. Aqui, ó. 2, 3 e 4. Você vê que vai do nível maior para o menor. Pode ver que a setinha está vindo do 4 para o 3. 3, 4 para o 2. Do 2 para o 1 e do 4 para o 2. Exatamente. Então, aí só observando a imagem você já percebe, né? Onde está aumentando, né? Do 1 para o 3 e de 1 para o 2, você tem aí no caso, você tem aí a absorção. E quando é de baixo para cima, a emissão, né? Que ele vai perder, no caso, essa energia aí. Vamos lá. Bom, qual é a frequência do fóton na transição 4? Então, vamos ver.
Usando a equação, você já tem a equação pronta, né? Energia inicial menos a energia final dividido pela constante H. Então, a energia, você vai ter o quê? Na transição 4, você observando lá, a transição 4, deixa eu ver aqui, 16, transição 4. É essa daqui, ó. Vou ter do nível 4, que Menos é 0,85, eletronvolts, até o nível 2. que é 3,4. Exatamente. Então, vamos aqui, 18, pronto. Então, nós temos aí menos 0,85 vezes 10 a menos 19, menos, aí vem o sinal, né? Menos 3,4 vezes 10 a menos 19, né? Que é o eletronvolts, né? Então, o menos com Ezinho... menos vai dar mais, né? Sim. Aqui fica positivo, né? Constante de Planck é um valor fixo. Isso. Então, aí multiplica, né? 0,85 vezes 1,6, 3,4 vezes Isso é matemática 1,6. simples, né? Sinal ali acaba ficando positivo, né? Você vai ter ali valores iguais, né? Você pode subtrair tranquilamente. Vai chegar no menos, no caso vai ficar mais 5,44. Né? O cara que é 2 sinal negativo fica positivo. Menos 1,36, 4,08. Isso aqui é só conta, gente. Só ir com calma, prestando atenção. Bom, então, fica aí o valor. Vamos ver aqui. 6, no caso 0,615 vezes 10 elevado a menos 19 mais 34. Subtrai, né? 34 menos 19 dá 15. Então, aí a frequência, transformando em notação científica, passa a vírgula para a direita, para ficar entre 1 e 10, né? 6,15, vezes 10 elevado a 14 Hz, né? Isso, que é a unidade de frequência, né? Então, pessoal, nós chegamos aí no resultado. Só prestando atenção numa coisa, sem querer foi repetido aqui, ó, esse valor não existe, tá? Eu vou tirar ele aqui da conta. Foi só uma questão de aparecer, pronto. O restante aí está tudo correto, tá? Apareceu sem querer, mas é 4,08 dividido por 6,63, 0,615 e prossegue. Aí você chega no resultado final, transformando esse valor em notação científica. Isso aí só foi um equívoco, mas está aí corrigido, tá? É questão de repetição, mas o resultado está correto, foi tudo feito certinho. Então, vamos para frente aí. Bom... Desafios da física no século XXI, a busca pelo átomo, né, Décio? Nós falamos aí que teve vários modelos, né? No início, pensava-se o quê? Existe uma partícula que pode dividir, vai chegar a um ponto que você não divide mais, né? Então, pessoal, o que acontece? Se você tem ali, divide, chega um ponto que não dá mais, seria esse átomo, né? Só que ainda não é assim tão simples. Quando você chegar, a pessoa pensava que era um pedaço fechado, de maciço ali, que não tinha nada. Aí foi o quê? Foi tendo a evolução. Então, vamos voltar lá? Então, o primeiro era essa esfera maciça, né? A própria palavra átomo, né, ela diz o seguinte, A é não e tomo não volume, né? Não pode então, dividir mais. Não divide mais volume. Isso. A em segundo, grego, né? pudim de passas aí, né? Que teria algo a mais, fora isso, umas partículazinhas. Depois, esse... sistema aí, né, parecido, né, com o planetário, né, e de Bohr, né, que é os níveis, né, temos aí os níveis de energia, né, então aí, lógico, que tem vários outros que nós já falamos. Os modelos atômicos sofreram uma evolução ao passar do tempo. A figura a seguir mostra os modelos propostos por Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Então aí, já temos alguns outros mais certinhos que chegam a melhor explicar, né, os efeitos que ocorrem, né, no início do século XX com o modelo proposto por Rutherford aperfeiçoado por Chadwick. Já se estava muito além da ideia grega de átomo, né, e parecia que se conseguiria, por fim, identificar um conjunto de partículas elementares, que a gente vai falar em outra aula, mas a busca não parou por aí. Hoje ainda vamos falar um pouquinho aí. Isso. Na década de 1960, Murray, né? Gell-Mann, 1929, e George Zwig, tomara que esteja certo, né? 1937, trabalhando separadamente, concluíram que prótons e nêutrons não são estruturas indivisíveis. Olha só, trabalhando aí separadamente.
mas se compõe de partículas ainda menores. Aqui, Gell-Mann, né? Os dois aí trabalhando junto, chamou de quarks. Então, esse trabalho, né? Não são estruturas... aqui, né? Concluíram que prótons e nêutrons não são estruturas indivisíveis, né? Só os elétrons que continuam ainda sendo elementar, indivisível, Isso. Mas os prótons e nêutrons têm quarks e outros, que nós vamos ver já, outras partículas, né? E imaginar que teria algumas, né? Tem muitas partículas, já chegaram a mais de 60 partículas. Estudos, né? Lá no CERN, eles viu um pouquinho desse estudo. Muitas e muitas partículas, às vezes, só aparecem na colisão e desaparecem. Elas não existem ali todo o tempo. O tempo de vida é muito curto, né? Isso. Milionésimo, bilionésimo de segundo, aí não tem nem como. Então, ali dentro, o que você vai ter? Um próton, tem aí os quarks, né? Tem up e down, né? Up e down, Up, down, né? Então, o que tem? Dois tipos de um e do outro. Neste caso aqui, o nêutron, eu vou ter dois down e o up. Então, o que acontece? Se neutraliza. Por isso que ele tem a carga neutralizada. Segundo esse modelo, os prótons são constituídos por dois quarks do tipo up, né? Cada um com carga 2/3 de E. E um quark do tipo down, que tem menos 1/3. Aí, se você fizer a soma, você vai ver que no nêutron essas cargas se neutralizam. Bom, por dois quarks do tipo down e um do tipo up. Aqui está falando do nêutron, né? E o próton, dois up e um down, e o nêutron, 2 down e o up. Em ambos os casos, a soma desses valores produz exatamente a carga do próton ou a carga nula do nêutron. Então está explicado, pessoal. Mas o nêutron não tem carga. Então, pessoal, olha só. Aí você consegue entender um pouquinho melhor que existe o quê? Existe carga ali dentro, mas elas acabam se neutralizando. Porém, existe uma força imensa, né? Que consegue deixar o próton e o nêutron ali unidos, né? Que é a força forte, né? A gente pode ver que a gente poderia somar lá, só para fazer uma conta matemática, Mac. Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal, só um pouquinho. Olha bem, se você tem 2/3, mas tem 2 de 2/3, dá 4/3. Menos 1/3 dá 3/3, o que é um positivo, ó. Olha lá, 2/3, mas são 2, né, o próton. 2/3 mais 2/3 são 4/3. Menos 1/3 do down, aqui é simples, você tem né? 3/3. 3/3 é um inteiro. Denominador igual, repete, né? Quando o denominador é igual. E no outro você 4, tem 2/3. menos 1/3. Mas tem 2 de menos 1/3, menos 1/3 com menos 1/3 dá menos 2/3. Com mais 2/3 dá 0. Então a matemática aí bate, né? Do próton deu 1, né? Justamente. Se você pegar o outro... dá 0. Né? Ó, quanto que é, no caso aí, menos 1/3, mais menos 1/3 e mais 2/3. Menos 1/3. Menos 1/3 e mais 2/3. Aí você já sabe, se eu repetir esses dois, dá vou ter menos 2/3. 2/3, então acaba com sendo... mais 2/3 dá 0. Né? Então, não é feito de qualquer maneira. Por isso que diz que o próton tem 1E e o nêutron tem 0E. Isso. Dentro dessa lógica aí. E a matemática também. E falando de quarks, né? Aí vai dar esse E é a carga elementar, né? Isso. Aí já está dividindo. Aí já está dividindo, nós falamos lá em eletrostática. Depende aqui do a física moderna, essa aula de hoje. Né? Depende do conteúdo que a gente está vendo. Justamente, em eletrostática não tem, mas aqui... E mostra que acaba confirmando a eletrostática. Vamos lá, então. Confirmando a eletrostática, né? Olha, no atual estágio das pesquisas, os quarks são considerados fundamentais, os quarks. Ou seja, talvez daqui a 50 anos, 60 anos, eles ainda sejam divididos por outros. Hoje são fundamentais. Ou seja, nenhum tipo de estrutura interna contendo componentes ainda menores dentro dos quarks. Além de quarks, há mais uma partícula fundamental, o elétron, para o qual tão pouco se descobriu até o momento uma estrutura interna. Até o momento, olha bem, palavra muito chave, o elétron, tranquila, né? Não, o pior de tudo, né? Pior, desculpa falar, né? O pessoal dá uma olhada, pior é mania de amazonense. Pior significa que está concordando. Que pior. tudo bem, né? Exatamente, né? O elétron, ele tem muito estudo. Então, as pessoas, o que acontece? As pessoas ficam achando assim, o elétron é uma coisa tão elementar, é facinho estudar ele.
tem tanto conhecimento que eu acho que não chegaram nem, sei lá, em 50% do que ele pode apresentar. Com certeza, né? Aí eu já cheguei a ver professores bem, assim, vamos dizer, alto nível, né? Se você quer ver se a pessoa sabe, pergunta sobre o spin. O spin é o elétron tá girando, algo parecido. Gente, é muita teoria. E como foi falado, não dá para ver, né? Você tem que ter equipamentos sensíveis para conseguir Inclusive, observar. tem uma teoria que os spin têm o fato de estar trabalhando em 2 pontos, né? Se você pudesse dominar isso, você poderia ter um computador fazendo 2 trabalhos ao mesmo tempo, porque ele faz muito rápido, mas um trabalho de cada vez. Você poderia fazer um no spin e outro no outro. Mas isso é uma teoria, claro, que nós estamos ainda talvez longe de dominar ou não, mas aí o computador poderia estar fazendo um trabalho e outro trabalho ao mesmo tempo. Olha bem, por mais rápido que seja, só faz um trabalho de cada vez. Mas se pudesse dominar essa tecnologia, ele teria, na verdade, 2 trabalhos ao mesmo tempo. É que tem já... Aí é dobrar o... Já né? tem os computadores quânticos, tem mais variáveis, né? Já trabalha com variáveis... como é que se fala? Agora já vou lembrar. Números complexos, né? Já tem mais resultados. E aí consegue que a física normal é binária, né? 1 e 0. A física quântica você pode ter mais resultados. Justamente. Então, vamos lá, continuando. Aí são computadores quânticos e tudo mais. Bom, contrariamente aos modelos atômicos anteriores, descobriu-se que o elétron não está presente apenas na eletrosfera, ele está também no núcleo atômico. E essa presença foi revelada em um processo chamado decaimento beta. Olha aí, já mudou tudo, né? Já está, como foi falado, cada estudo separadamente, né? Bom. Nesse processo do decaimento beta, né? Um átomo de carbono 14, por exemplo, que contém 6 prótons e 8 nêutrons. Nós sabemos que essa é a estrutura dele, né? Para ser o carbono 14, 6 e 8 aí, né? Transforma-se em um átomo de nitrogênio, olha bem, com 7 prótons e 7 nêutrons. Então, o carbono 14 vai mudar de átomo, né? Então, para isso acontecer, precisa emitir um elétron, porque os 6 prótons vão transformar aí em 7 prótons, né? Mas aí, por quê? Porque, na verdade, um nêutron que diminuiu de 8 para 7, e se diminuiu de 8 para 7, no caso do carbono 14, não seria mais carbono 14, né? Passaria a ser nitrogênio, né? E aí é um átomo de nitrogênio. E, na verdade, esse nêutron que vai liberar um elétron e vai liberar um próton. Olha bem, dentro de um nêutron teria, então, no caso, um próton, mas precisa de todo um trabalho, o decaimento beta. Isso não acontece assim. Normalmente. É forçado, vamos dizer assim, né? Continuando, essa transformação, aparentemente, um nêutron do átomo de carbono 14 estaria se transformando em um próton. Com uma massa do nêutron pouco maior que a do próton, então, e o resto da massa? Nós sabemos que a quantidade de movimento, quantidade de energia precisa ser conservada. Então, parte da massa original do nêutron seria ejetada. Mas ejetada como? No entanto, as coisas não se revelaram tão simples assim. Só ejetar esse novo elétron. Não foi só isso. O nêutron original transformou num próton e um novo elétron. Mas e aí, para compensar a quantidade de movimento? Tem que ter alguma coisa em outro sentido, né? O que depois tem que ser igual ao que antes. Quantidade de movimento depois, estudando no 2º ano, tem que ser igual à quantidade de movimento antes, certo? E aí que surge, na verdade, uma maneira de explicar. A violação de princípios tão fundamentais da física era tão conflitante que, na época, alguns físicos chegaram a cogitar que esses 2 princípios talvez não fossem válidos para todos os processos físicos. No entanto, nem todos estavam dispostos a sacrificar fundamentos tão sólidos. E aí nós tivemos aí que, para resolver esse dilema, um físico austríaco, Wolfgang Pauli. Pauli é muito bom em matemática, excelente matemático, com expressões dessa matemática nova. Sugeriu a hipótese de que algumas partículas de massa extremamente pequena estariam participando do processo de decaimento sem ser detectada. Porque era tão rápido, como o Mac falou, ela se perde, né? Essa partícula deveria ter carga nula, pois a carga elétrica do elétron e do próton se conservava.
Ou seja, a soma da carga dos produtos do decaimento protoelétrico deveriam ser igual à carga nula do nêutron, que estava antes. Além disso, essa partícula seria fundamental e interagiria muito fracamente com a matéria, pois nenhum processo conhecido até aquele momento era capaz de revelar sua presença. Até aquele momento. Então, por ter massa muito pequena e carga nula, o físico Enrico Fermi, outro físico já, né, deu essa partícula o nome de neutrino, pequeno e neutro, neutrino, neutro pequeno. Ela foi a tábua de salvação para os dois principais princípios, né, os dois princípios tão estimados pelos físicos antes. Então, está aí, o neutrino agora complementa a quantidade de movimento. E a massa também, né? A massa dele é praticamente nula. Isso. A massa estava sendo contemplada, mas o movimento não. Praticamente energia pura, né? Princípio então, de energia é quantidade de movimento e quantidade de massa, né? Isso. Conservação. Então aí conservou, né? É massa vezes velocidade, né? A quantidade de movimento. Aí houve antes e depois igual. Então o estudo do decaimento beta revelou também a existência de uma nova força fundamental, não falar uma aula sobre isso, força fundamental da natureza, responsável por esse processo, que chamou de força nuclear fraca. O processo de decaimento beta é bastante comum nas reações nucleares que geram energia nas estrelas, em geral. Incluindo o Sol, que é uma estrela, nossa estrela. Né? Até agora, nosso quadro dos constituintes fundamentais da matéria é formado pelos quarks, pelos elétrons, pelo neutrino. No entanto, esse quadro não está ainda completo. Com o avanço dos estudos da física de partículas, foi comprovada a existência de antimatéria. Toda partícula possui uma antipartícula. A seguir, mostraremos um quadro com as partículas encontradas, no caso da física de partículas, né? Então, aí, ó, quarks, up, down, né? Aí, strange, né? Que é estranho, muon, neutrino do elétron, neutrino do mu, neutrino do tal, a partícula tal, bóton, top, gluon, fóton, né, que é a luz, esse bóson de Higgs, então tem vários, né, bóson de Higgs, então, além dessas tem mais. Então, você acaba percebendo aí que é uma quantidade imensa. Então, pessoal, olha só, quanto mais avança o estudo, mais partículas são encontradas e fica melhor entendimento. E a ciência avança aí na velocidade da luz, né? Justamente, assim, com certeza. Agora está muito rápido. Então, pessoal, daqui a pouquinho nós voltamos. Isso, daqui a pouco voltamos, ok?